Boa tarde, que a graça do Deus Altíssimo possa estar envolvendo a todos que de longe ou de perto vão ouvir esta palavra, que é uma pessoa que cura, que liberta e que transforma e que tem o nome de Jesus Cristo, palavra que foi dada está acima de todos os nomes, o Rei da Glória, aquele que transforma vidas e salva almas. Meu amado e minha amada, no livro de Lucas, o evangelista Lucas, segundo ele escreveu o que Jesus realizou. Jesus foi indagado pelos que não aceitavam a sua pregação, nem as suas obras, nem as suas atitudes. E eles começam a indagar Jesus, a fazer-lhe pergunta a respeito da ressurreição, seriam os saduceus. E Jesus responde para eles, aqui em Lucas 20, 37 e seguinte, a partir do 28, Jesus vai dizer para eles que Jesus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele diz, Moisés escreveu na sua lei que se um homem casar com uma mulher e não tiver filho e o marido morrer, os seus irmãos poderão ter ela como esposa. E conta um caso de uma mulher que teve por esposo os 7 irmãos e todos morreram e nenhum teve filho com aquela mulher. E eles perguntam na ressurreição dos mortos, quem será o esposo dela lá na glória? E Jesus disse que no céu ninguém se dá em casamento, vamos ser como os anjos. Não vamos ter um corpo físico, mas vamos ter, quando ele vir na sua glória, nos fazer com que a terra devolva e nos dá um corpo glorioso, semelhante ao dele, sem mancha do pecado. Mas até lá, no paraíso, nós vamos ser como os anjos, não vamos ter um corpo físico. Vamos ter só uma áurea, que é a alma. E a alma não morre. O corpo é dilacerado e lançado na terra e a terra o destrói. Porque do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas para aqueles que aceitam Jesus, irão morar no céu, terão um lugar garantido na glória superior. Então, dessa maneira e dessa forma, Jesus acaba com aquelas perguntas, e eles não usavam mais fazer pergunta, porque Jesus disse que Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vai morrer o corpo, mas a alma vai permanecer viva, e que ela vai para a glória quando ela tem Cristo como seu Senhor, libertador e Salvador aqui na terra. Aí no 23 nós vamos ver que Jesus, em Lucas 23, Jesus, quando está no lenho do madeiro, a crucificação de Jesus, que em Lucas 23, do 33 e seguintes, nós sabemos que foi crucificado com ele 2 ladrões, no caso seria o 3, que aquela cruz do meio era para Dimas, que foi Dimas e os seus companheiros que tinham praticado desordem naquela cidade e matado um soldado romano. Aquela cruz era de Dimas, mas como houve o julgamento antes, e Jesus foi colocado no lugar porque não acharam culpa nele, mas o que acharam foi que ele dizia que era Deus e era o Filho de Deus, e isso para os sumos sacerdotes era blasfêmia, era inadmissível,
era necessário ele ser morto por essa blasfêmia. E aí o Pôncio Pilatos disse que não encontrou culpa alguma naquele homem e mandasse açoitá-lo e soltá-lo. Mas depois ele disse, fez perguntas para ele, como nós já sabemos, e ele disse: tu dizes que eu sou o rei dos judeus. Se meu reino fosse desse mundo, meu pai enviaria os anjos e haveria uma grande guerra e ninguém ceifaria a minha vida. Mas eu estou doando a minha vida pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Se coloque neste lugar. Você recebeu a dávida do céu, a dávida de Deus, através do Filho de Deus que veio na terra, se fez um de nós. Foi gerado no ventre de Maria, cresceu e aos 30 anos, que ele não podia quebrar a lei, o sacerdote só podia ser sacerdote a partir dos 30 anos na lei de Israel passada. Em tudo ele cumpriu a lei, e quando ele tinha uns 30 anos, ele foi batizado e formou o seu ministério, e sabemos o que aconteceu. E aos 33 ele foi para o lenho do madeiro, porque esse era o propósito, de salvar a minha e a tua vida. Se você acredita, você dá glória. Se você crê, você rende graça e diz: bendito foi o meu Senhor, santo é o Redentor, que me amou com o amor primeiro, o amor ágape. Ele não esperou eu nem você o amá-lo. Ele veio e nos amou, ele veio e se doou por mim e por você. Então, se você crê, você faz nem que seja como Dimas na última hora e diz: nós, como ele diz para o outro, estamos aqui pagando a nossa culpa, os nossos pecados. Mas esse homem não tem pecado algum, não tem mancha nenhuma. Mas ele foi, como eu te disse, ele foi no lugar de Barrabás, porque disseram que pela Páscoa se soltaria um preso famoso e mandaram escolher Jesus ou Barrabás, e o povo escolheu Jesus. Também eu te falo, se Barrabás tivesse morrido, para nós não ia adiantar nada, a salvação continuava sendo sem acontecer. Mas como Jesus se doou, se entregou, e acharam na lei a única coisa para acusá-lo, para condená-lo, foi que ele era o Filho de Deus. E realmente ele era o Filho de Deus, não era blasfêmia, não era mentira, era verdade. E ele não só era o Filho de Deus, como ele é Deus, como ele é 100% homem, 100% Deus, e está aí do seu lado, perguntando para você: o que queres que eu te faça? O mestre pergunta e você responde. Não há impossível para aquele que crê, e tudo é possível para aquele que crê. E do nada Deus cria qualquer coisa, ele faz acontecer, ele faz como ele criou os céus. E você olha para cima, não vê nenhuma estaca, não vê nenhuma coluna segurando os céus, onde os seus olhos enxergam. Você está vendo o céu lá, perfeitinho, foi Deus que criou. Você olha para a terra, você não vê a profundidade abaixo da terra, mas segundo a Sagrada Escritura, ela está na superfície, e abaixo dela tem as águas, e abaixo tem o inferno, que ele também criou para Satanás e seus demônios, e para aquele que não aceita Jesus como seu Senhor, libertador e salvador de suas almas. Então não, e a Bíblia nos declara que naquele grande dia toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua professará que Jesus é o Senhor do céu, da terra e nos infernos. Então é melhor nós dobrarmos os joelhos e com a nossa boca confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador de nossas almas, e nos entregar a Ele, porque naquele grande dia lá abaixo da terra, os que vão confessar já estão condenados e não têm mais direito de salvação, mas porque está previsto, e tudo que está previsto tem que se cumprir. Céus e terras passarão, mas a palavra do Mestre não passará. E Ele quer te salvar, meu amado e minha amada. Aceite Ele aí, aceite Ele hoje, aceite Ele agora e diga: perdi muito tempo, mas agora chegou a hora e o momento. Jesus te ama e te chama pelo nome, como Ele me chama. E eu respondo: o meu Emanuel. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da minha boca. E eu digo: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu libertador. E que a humanidade te reconheça como aquele que é o caminho seguro, como aquele que é o porto seguro,
como aquele que a Bíblia nos relata que só tem dois caminhos, céus e inferno. Opte pelo céu e aceite Jesus hoje. Deixe Ele ser o Deus da sua vida, o Senhor da tua história, o Salvador da tua alma. E diga comigo: Jesus me ama, Jesus eu te clamo, Jesus eu te louvo, Jesus eu te glorifico, Jesus eu te agradeço pelo que sou, pelo que tenho e por aquilo que irá vir, que em teu nome virá boas coisas, em teu nome eu tenho direito à salvação, se eu te aceitar e confessar com a minha língua e com a minha boca, que tu és o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que morreu em meu lugar, ressuscitou para que nele eu tenha vida e que seja com abundância. E eu já quero te dizer, como Dimas declarou, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim, e ele vai lembrar de você, se você o aceitá-lo, se você buscá-lo, se você cair, ele vai te dar a mão para você ser erguido e se levantar. Mas isso é necessário que você esteja com ele, isso é necessário que você aceite ele, isso é necessário que você diga: fica comigo, Senhor, como ficaste com os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor, como ficaste com os discípulos de Emaús. E ele fica comigo, fica contigo e fica conosco. O Espírito dele baila, procura corações sedentos para ele morar e fazer morada. Meus amados, por hoje é só, e vá dizendo glórias a Deus, bendito é o Senhor. O Senhor é bendito, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, e o Senhor te ama com amor imenso e eterno. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica com Ele, ficamos com Ele, e Ele fica conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia.